programa Zoada Certa. Nós estamos com um convidado especial, Herbert Lima, e o Pedro Oliveira, que vai nos ajudar a fazer uma entrevista aqui legal com o Herbert Lima. Para iniciar, a gente pediria a você que entre no canal VistiTube, se inscreva, aperte lá o sininho, o gostei, né, o joinha, e compartilhe com a gente para a mídia alternativa. Com a gente aqui, nós vamos ter as palavras do Pedro Oliveira, mas antes, gostaria de que o Herbert Lima se apresentasse. Boa noite, Joatan. Boa noite, Pedro Oliveira. Boa noite aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes também. Meu nome é Herbert Lima, sou pré-candidato a vereador pelo PT de Fortaleza, graduado em Ciências Sociais, História, especialista em Gestão e Políticas Públicas, e fui presidente da Fundação de Esporte, Cultura e Turismo de Fortaleza, FUNSET, na administração da nossa companheira Luiziane Lins. Então, estou aqui, sou carioca, mas estou aqui em Fortaleza há 24 anos, já sou metade carioca, metade cearense, e estou na luta junto com os companheiros aqui para construir uma Fortaleza melhor, mais feliz para todos e todas que vivem aqui e que necessitam muito desse trabalho aí em prol da vida e da democracia. Beleza, Herbert. Obrigado aqui pela sua participação. E aí, Pedro Oliveira, alguma pergunta para o amigo Herbert? Assim, eu particularmente queria que ele pudesse assim, explicar como é que ele vê o nosso cenário hoje, as possibilidades do PT em termos de bancada e também as chances reais da nossa companheira Luiziane, né? Hoje, qual é a expectativa do PT hoje dentro dessa eleição? Essa eleição que é totalmente diferente. A gente tem um cenário de pandemia, ainda não tem um calendário definido, embora esteja tendo essa discussão no Congresso. Eu gostaria muito de saber o que é que o PT, como é que o PT pretende se apresentar nessa eleição de forma tão diferente. Beleza. Antes do Herbert responder, Herbert, eu vou botar pimenta nessa história. Há possibilidade do PT não lançar a Luiziane e sair apoiada com o PDT aqui em Fortaleza? Na política, a possibilidade de tudo, né? A gente sabe disso, como funciona a luta política, a arte da política. Ela é muito dinâmica, ela não é fácil, mas a gente precisa entender que realmente o nosso cenário não é um cenário fácil, não é fácil para as esquerdas, sobretudo, ainda mais porque com essa pandemia a nossa realidade mudou imensamente. Nós aprendemos a fazer política nas ruas, no contato com o povo, no contato direto com as pessoas, né? Conhecendo ali a realidade, nós temos uma limitação que é o isolamento social. O governador está flexibilizando, mas haverá ainda uma série de restrições para que a gente possa fazer política do jeito que nós sabemos fazer. Isso nos força a entrar numa outra seara, que é a seara digital, como nós estamos fazendo aqui nesse programa, né? A gente tem agora esse espaço que nós estamos aprendendo a fazer. As eleições de Fortaleza, elas também não serão fáceis. Mas antes a gente precisa também ter uma compreensão de que o cenário político nacional ele também não é fácil. E se questiona até se haverão ou não as condições para termos eleições esse ano. Não por causa apenas da pandemia, mas também por conta do viés autoritário fascista desse governo, desse governante, que ele procura cada vez mais dificultar todas as armas da democracia. Então, ele quer fechar o Congresso, quer fechar o Supremo Tribunal Federal, através de seus apoiadores,
estão sempre pregando isso, a intervenção militar. Por sorte, por mais frágil que seja a nossa democracia, nós estamos vendo que isso também não será muito fácil para esse governante que aí está. A gente vê já uma ação mais proativa do Congresso. Recentemente, eles até devolveram uma medida provisória editada por esse presidente. E o Supremo Tribunal Federal, ele, ao se sentir ameaçado, utilizou as armas que tem e, através, né, somente de alguns ministros, como Alexandre de Moraes, como Fachin, como o próprio Celso de Mello, eles estão usando as armas da democracia para tentar enquadrar esse governante, dizendo o seguinte: existe um limite para os seus arroubos fascistas. Então, a democracia nossa, né, por mais que ela seja frágil, não seja uma democracia que os trabalhadores desejam, né, ela tem esses instrumentos ainda, né, de pesos e contrapesos, como se diz aí no mundo jurídico. Até quando o Bolsonaro vai se enquadrar, a gente não sabe. Por isso que a gente diz que as eleições são incógnita. O Congresso parece que já está chegando aí num acordo de fazer as eleições em 15 de novembro, o primeiro turno, e no final de novembro, início de dezembro, fazer o segundo turno. Diante disso, a gente também tem um cenário municipal de Fortaleza, que ele é dominado há 8 anos, né, pelo grupo político dos Ferreira Gomes, que tem o apoio do governador do PT, Camilo Santana. O Partido dos Trabalhadores, ele é oposição ao governo Roberto Cláudio. Recentemente, o Ciro Gomes, ele fez uma conclamação para uma unidade entre o PT e o PDT para dentro aí de uma frente contra Bolsonaro. Isso é impossível ocorrer do ponto de vista político, porque os interesses do Ciro Gomes, eles é o interesse de destruir o nosso partido, destruir o Lula, e você não pode se aliar com aquele que quer lhe destruir. O interesse dele não é o interesse de defender a democracia, mas o interesse de se viabilizar enquanto presidente, e quer usar o partido como escada. E, para isso, ele se aproxima do discurso antipetista, bolsonarista, atacando o Partido dos Trabalhadores de tudo que é maneira. Então, a gente precisa compreender. Mas uma frente de esquerda, ela é possível, não com o PDT, mas é possível construirmos uma frente de esquerda juntando o PSOL, juntando a Unidade Popular, juntando o PCdoB, juntando até o PSB. A gente precisa convocá-los para essa responsabilidade de a gente construir um governo voltado para os trabalhadores, que só uma frente democrática, popular e de esquerda poderia conseguir isso, né? Quando o Joatan pergunta se a Luiziane será a nossa candidata, ela é hoje o único nome colocado, inscrito, segundo as regras do partido, né, para a candidatura, né, para ser a nossa candidata a prefeita. Só que no dia 8 ou 9 de junho, agora, um pouquinho antes, né, na realidade, dia 4 de junho, o governador exonerou o Nelson Martins, um militante petista, né, e ele entra no jogo para ser o candidato do governador a prefeito para viabilizar uma aliança com o PDT, né, já que não existe acordo com a Luiziane e com o que com ela representa. Então, o Nelson Martins ele entraria no jogo porque poderia ser um nome aceitável para fazer essa aliança. Eu não sei como
o PDT vê isso, né? Praticamente o Ciro Gomes e os Ferreira Gomes, o Cid. Mas é uma jogada do governador. Eu não vejo isso como uma articulação do governador junto com os Ferreira Gomes. Eu acho que ele está querendo, né, com toda a musculatura política que o nosso governador adquiriu recentemente, no combate, nessas crises que ele teve que enfrentar, o combate à pandemia, a crise com as polícias, do motim, a crise de segurança pública, isso deu a ele uma musculatura política e uma visibilidade e um reconhecimento público. Então, hoje, o Camilo Santana ele é um ator político fundamental e importante no nosso estado e em Fortaleza também. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Então, ele tem legitimidade de indicar o nome. Cabe a nós, né, militantes do Partido dos Trabalhadores, defender nesse processo o que é mais estratégico para a classe trabalhadora e para o nosso partido, e também procurando garantir a democracia partidária. O que se critica é que não pode, né, uma imposição de cima para baixo, por mais legitimidade que tenha o governador, mas ele é um filiado igual a todos nós. Então, se ele quer realmente colocar o nome de um outro filiado, ele vai ter que submeter isso às convenções partidárias, tem que fazer uma discussão política dentro do partido. Então, não dá para a gente aceitar uma imposição, como ele mesmo foi. O Camilo, ele foi eleito, virou candidato a governador por uma imposição do governador Cid Gomes, que impôs ao seu partido o nome dele, que era um nome fora do partido do PDT. No PT, isso não tem condições de acontecer. Meu amigo Herbert, quando a gente pergunta sobre a relação aqui em Fortaleza, PDT-PT, é porque a gente entende que existe uma disputa em nível nacional. E essa disputa passa pelo Ciro Gomes atacar constantemente o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula. Na conjuntura local, você tem algumas candidaturas, né? Tem a candidatura bolsonarista do Capitão Wagner, a candidatura do candidato do prefeito, Roberto Cláudio, que ninguém sabe ainda quem é, né? A Luiziane, que está despontando aí como candidatura do PT, o Renato Roseno pelo PSOL, e o Anísio Melo pelo PCdoB. Me parece que o campo mais à esquerda, o progressista, está nesse momento ainda dividido, né? Alguns movimentos internos, tanto no PT quanto no PSOL, defendem uma dobradinha, Luiziane, Renato Roseno, né? O que é que você acha disso? E eu vou aproveitar, antes de você falar, o Pedro também se posicionar com relação a isto. Olha, professor, eu vejo com muita preocupação essa possibilidade de ter um candidato hoje que possa fazer aliança com o PDT. Primeiro de tudo, é preciso entender que o cenário o PDT escolheu para si. O PDT ele escolheu um confronto, não uma aliança. A gente vê isso a nível nacional com a escolha do nome de Ciro Gomes. E a gente vê dentro do próprio PT hoje, basta que a gente analise a eleição de 2018, quando houve aquela decisão maluca de abrir mão de uma vaga no Senado com o senador Pimentel, para poder se apoiar o Eunício e o Cid Gomes. E aí, no segundo turno, o Cid Gomes vem com aquela frase, que eu nem vou repetir aqui, aquele despautério que ele falou na convenção do PT, e hoje a gente ter qualquer possibilidade de estar estudando uma nova aliança com o PDT não é algo que eu veja saudável. Não que eu seja contra alianças, até porque eu gostaria muito que essa dobradinha Renato Roseno e Luiziane saísse, ou que viesse alguém do PCdoB a fortalecer a aliança, uma chapa verdadeiramente de esquerda. Agora, essa fragmentação é algo que muito preocupa. Por quê? Porque a gente vê que o bolsonarismo cresceu na desunião da esquerda. Quando a esquerda saiu com vários candidatos. E aí o Capitão Wagner não é um nome a ser desprezado. Ele participou do segundo turno, embora a gente tenha vendo uma decadência aos poucos do bolsonarismo,
eu acho que talvez ainda é um nome, sim, a preocupar. Então, esse momento de querer escolher um candidato, uma aliança com o PDT, eu acho improvável pelo cenário político nacional. Mas, a nível local, ela é possível dentro do ambiente que o governador tenta criar. Mas é evidente que o nome correto, hoje, para o PT, talvez o nome a nível nacional que o PT tem, com possibilidade de vitória, é o nome da prefeita Luiziane Lins. Então, não vejo por que essa aliança nesse momento. Amigo Herbert. Bem, a gente tem que analisar, na minha opinião, que também a direita também ela não entra no jogo unida, né? Você não tem aí, não vai ter uma unidade, né, das forças bolsonaristas e de direita em torno do capitão Wagner no primeiro turno. Terão outras candidaturas. Hoje, o nome que desponta aí com mais chance e com mais viabilidade, que as pesquisas apontam como estando no segundo turno, é o do capitão Wagner. Também isso não está dado, mas a título de hoje a gente pode dizer que ele seria um nome que aglutinaria as forças, né, de direita no segundo turno. Nós temos ainda a candidatura do PDT, que certamente ele deve seguir com o PSB e com alguns partidos menores. A discussão, o PCdoB lançou o Anísio sábado, o Anísio Melo, professor, né, dirigente da APEOC. Eu não sei até quanto, se isso é para valer, se não é, né? Tem muitas variáveis aí colocadas, de repente pode também compor, a tendência aí de compor aí com o PDT, dependendo dos acordos que eles fizerem. Mas é claro que eles querem lançar um nome, mesmo que não tenha viabilidade, porque a tendência é a maioria lançar nome por conta da questão da campanha proporcional, né? A campanha vereador não é coligada, né? Então, cada um precisa de ter alguém, uma chapa majoritária para puxar. Se houver acordo junto com o PDT de ajudar a eleger, né, pelo menos 2 vereadores do PCdoB, talvez eles se aliem ao PDT. É muito provável isso, né? Conhecendo o histórico do partido. Resta o campo da esquerda, né? O PT, o PSOL, né, e a Unidade Popular. O PT e o PSOL eu vejo com muitos bons olhos. Para mim, seria o ideal, e a gente tem que, reafirmo aqui, a nossa tarefa, até a definição das candidaturas, é lutar para essa unidade de esquerda, juntando PT e PSOL. Seria, para mim, o ideal para a gente caminhar, né, e uma chapa forte, né? Nós temos 2 nomes aí, tanto do Renato Roseno quanto da Luiziane Lins, que eles representam isso e tem todo o potencial para a gente crescer. Conversas com os companheiros do PSOL, né, mostram que existe dentro do partido uma aceitação dessa tese, de uma unidade PT e PSOL. A dificuldade é justamente no nome, né, de quem vai encabeçar a chapa. Nós entendemos que o melhor nome é o da Luiziane. Eles entendem que o melhor nome é o do Renato. Então, essa é o grande gargalo que a gente tem que superar. Se nós conseguirmos fazer isso, eu acho que nós temos grande chance de estar no segundo turno. Herbert, nós temos para Fortaleza, pelo menos aqui na eleição, 3 projetos. Um projeto ligado à ultradireita, a Bolsonaro, ao capitão Wagner. Um projeto de centro ligado ao prefeito Alberto Cláudio e aos Ferreira Gomes. E um projeto mais à esquerda ligado ao PT e PSOL. Né? A minha pergunta é, do ponto de vista concreto, de mudança na sociedade, de mudança em Fortaleza, para atender a periferia, para atender o povo, a sociedade, a cultura, a educação, a saúde. Quais as diferenças que você percebe nesses projetos e como o PT poderia avançar no aspecto de organização comunitária,
de organização democrática e popular. Mas você vê o impacto disso, de verdade, das candidaturas, na mudança das relações sociais no município de Fortaleza. Jotan, nós governamos essa cidade por 8 anos. Nós fizemos uma inversão de prioridades. Nós tivemos um governo que foi reconhecido, tanto no primeiro mandato como no segundo, de fazer projetos voltados para a maioria da população, para a periferia, para os jovens, para os negros, para os excluídos, os LGBTs, então as mulheres. Então a gente tem uma pauta e tem uma experiência de ter governado essa cidade de uma forma muito diferente do que sempre foi. Então você tinha uma cidade que era apartada, totalmente apartada, e que voltou a ser apartada. Se você vê nesses últimos 8 anos, você vê um governo que a pauta é o embelezamento da cidade, a pauta é a construção de viadutos, a pauta é a construção, né, de avenidas, né? Então, a gente vê uma diferença que só aumentou a exclusão social, aumentou a desigualdade. Ele foi eleito com a ideia de resolver o problema da saúde pública, não resolveu. Principalmente, a gente vê nas periferias, a gente tem contato com gente que vê falta de medicamento, falta de médico. Não houve uma mudança estrutural na saúde do ponto de vista de atender a população. A população ficou mais pobre e não teve condições de a gente criar mais empregos na cidade. Então, agora, a gente vai precisar apresentar uma proposta, porque não adianta eu ficar fazendo uma campanha olhando para o retrovisor, né? Nos 8 anos eu fiz isso, eu construí o CUCA, eu fiz aquilo. A gente precisa mostrar para o povo que nós temos condições efetivas de mudar essa cidade e melhorar a vida das pessoas. Fazer com que elas tenham uma vida mais feliz. O povo está triste, você anda nas ruas, o povo vê um povo desanimado. E a gente precisa trazer alegria para essa população, ela sabendo que a gente vai mudar a vida delas. Então, a gente tem coisas concretas para fazer na questão da saúde. Eu, particularmente, acho que a gente deveria ter um olhar, né, maior para, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que foram fundamentais em orientar essa nossa população. Entendeu? Precisamos valorizar essa categoria, valorizar os enfermeiros. Então, a gente precisa um olhar também para a valorização dos professores, para a valorização da sala de aula. Então, criar essa ambiência onde as pessoas, principalmente as mais que sempre foram vistas de uma forma mais diminuta, né, pelo governo, que a gente pode dizer, olha, o governo é de vocês, a chance agora é de vocês, a gente vai fazer um governo para que vocês possam realmente se sentirem emancipados, se sentirem empoderados, porque a cidade é de vocês. A gente viu na questão ambiental, né, que é um desastre nesse governo, a gente viu e vê, né, que as lagoas e rios, que foi uma coisa que nós cuidamos muito bem, estão todas destruídas, né? Os espelhos d'água estão todos sujos, esgoto. Então, a gente precisa ter um outro olhar para a cidade. Agora, precisamos mostrar para as pessoas que é possível fazer isso e não ficar com o discurso que nós fizemos isso, fizemos aquilo, por melhor que fizemos. O povo quer mais, o povo quer que avance, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E eu acho também que seria muito importante, ainda com base na experiência da pandemia, que o município tivesse também um programa de um programa de renda mínima para a população. É possível fazer isso utilizando os instrumentos da economia solidária. O governo poderia fazer uma parceria com o Instituto Banco Palmas
por exemplo, para pagar o salário dos seus servidores pelo Banco em Palmas, em vez de ficar Banco do Brasil, esses bancos, né, Bradesco ou coisa parecida. Você estaria estimulando um outro tipo de economia na cidade. Beleza. Herbert, nosso tempo aqui vai já entrar no outro bloco, mas antes a gente gostaria que o pessoal se inscrevesse no canal VistiTube, participasse dos nossos programas do Hora Certa, desse lá o joinha, fortalecesse, se inscrevesse no canal e a gente tivesse mais força como mídia alternativa. Pedro, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas ainda dá tempo de você dar uma palavrinha aí com o Herbert. E aí, meu amigo, diga aí. Não, Herbert, assim, a gente sabe que a periferia, ela conhece bem o PSOL, o PT, porque quem de fato está na periferia, quem de fato conhece a realidade do povo. Acho que hoje, não só Fortaleza, mas o Brasil sente falta do PT, sente falta daquele governo que trabalha para o povo. E eu fiquei muito impressionado com o seu discurso quando você disse que a gente não deve ficar no que nós fizemos, mas tem que mostrar realmente o que fazer. Mas, assim, hoje, o que o PT realmente tem a apresentar mesmo à sociedade é suficiente para ganhar a eleição? Num tempo de fake news, num tempo de eleições que são bancadas via Caixa 2, as escondidas, um tempo de Queiroz na vida, e por aí vai. A Renata do Cajuru e tantos que hoje fazem aquela rachadinha e depois serve para patrocinar as grandes campanhas por meio de Caixa 2. O PT tem como fazer frente a essa máquina do submundo que trabalha em prol desses governos obscuros? Pedro, não vai ser fácil. A gente sabe das armas que ele tem. Hoje nós temos como novidade as fake news, os robôs que eles impulsionam, né, para manipular corações e mentes. Mas também nós sabemos do que eles são capazes, porque na campanha que elegeu o primeiro mandato do Roberto Cláudio, nós vimos o que eles são capazes de fazer, eles são muito organizados, né? A gente adormeceu praticamente com a eleição ganha e amanheceu totalmente a cidade virada, né? Graças a uma grande rede que eles fizeram de compra de votos, trazendo gente do interior, fazendo uma série de coisas ilegais e que, infelizmente, a gente não conseguiu mudar isso na justiça, mas que houve várias provas de ilegalidade na eleição, houve. Então, nós sabemos que eles têm as armas para mudar o jogo de toda forma. No entanto, nós estamos vivendo outro momento, né? O povo ele sente na pele a dificuldade que é de não ter um mínimo para poder sobreviver. Se a gente for ver esse auxílio emergencial de R$600, ele colocou para todo mundo a importância de um Estado voltado para o povo, que possa atender essa demanda. O governo Bolsonaro boicotou e dificultou o acesso desse recurso o quanto pôde. Até hoje ainda tem mais de 2 milhões de pessoas que não receberam o auxílio emergencial. Um governo do PT ele ia mudar isso, um governo do PSOL ia mudar isso, e um governo dos dois, com certeza, a gente iria mostrar para esse povo que vale a pena sonhar, vale a pena ter esperança e que, dessa vez, o povo vai ser ouvido e vai ser chamado a participar. Não é só ouvir o povo. Quando eles falam em orçamento participativo, falam em planejamento, eles não ouvem o povo, né? Eles ouvem algumas lideranças, mas a participação efetiva da população na definição das políticas públicas, isso não existe. Beleza. Mais uma vez, a gente solicita que quem está ouvindo o canal VistiTube se inscreva, participe das nossas lives, vá lá, curta, né? E a gente está fazendo o melhor para ter uma mídia alternativa, né, que não fique dependente só das grandes mídias nacionais. No próximo bloco, a gente volta a conversar com o Herbert, e na linha da provocação, do advogado do diabo, a gente vai levantar
algumas questões sobre o papel do PT e da esquerda no momento brasileiro atual, pegando também o governo Bolsonaro. Mas, principalmente, o que é que pode ser diferente nesse novo projeto, nessa nova situação política no Brasil. Então, a gente retorna daqui a pouco com Herbert Lima e Pedro Oliveira. De volta, inscreva-se no canal VisteTube, curta o nosso programa Zoada Certa, clique no gostei e fortaleça a mídia alternativa. Nós estamos aqui com Herbert Lima e Pedro Oliveira, nessa entrevista com o nosso querido amigo Herbert, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Nós gostaríamos de falar com o Herbert agora sobre a questão de uma campanha de solidariedade. Como é que ele está vendo essas campanhas de solidariedade em período de pandemia? E aí, Herbert? Bem, Joatan, esse é um tema muito importante que eu acho que todos nós devemos ter uma atenção redobrada para com ele. Todos nós sabemos que o nosso povo sempre foi um povo muito solidário. Sempre que foi chamado, o nosso povo esteve junto, ajudando nas tragédias, nas campanhas, né, que a gente sempre vimos por aí, seja na doação de sangue, ou quando acontece uma catástrofe. A gente sempre tem esse nosso povo com essa característica. No entanto, a pandemia ela traz para a gente uma realidade onde as pessoas mais vulneráveis, que moram na periferia, né, que com o isolamento social se viu sem condições de ter o mínimo para comer, né, não só para comer, mas também para manter a sua higiene e se defender contra o vírus, né, da Covid, do coronavírus. Então, esse pessoal ficou totalmente desamparado. Era um grupo de pessoas que uma parcela dela tinha uma atenção, principalmente das igrejas. Então, quem se comunicava com elas, inclusive não só do ponto de vista humanitário, de assistência, mas também ideológico, aproveitavam, né, as suas caridades, entre aspas, para poder fazer ideologia contra o Partido dos Trabalhadores, contra o que eles chamavam de comunismo, coisa parecida. Então, isso fez com que aumentasse o antipetismo. E nós estávamos afastados desse público. Ao chegar nesse momento em que o isolamento social força e coloca, né, para a gente milhares e milhões de pessoas que estão ali com fome, sem ter o que comer, sem ter o que trabalhar, como conseguir emprego, eles precisavam de ajuda. E se formou naturalmente uma vasta rede de solidariedade. Então, a gente viu em cada rua, em cada bairro, pessoas se organizando. Mas não só isso, não só as pessoas, né? Também movimentos, né, sociais, movimento sindical, movimento de associação de moradores, vários coletivos que surgiram, que vieram em socorro fazer a sua campanha de solidariedade e ajudar essas pessoas. Então, isso, para mim, é um dado muito importante que tem que ser ressaltado. Isso possibilitou que nós, da esquerda, também tivéssemos um canal de interlocução com esse povo. Isso fez com que a gente pudesse também não só ajudar com o alimento, com o material de higiene, mas também pudéssemos estar conversando e dialogando com esse povo, explicando as causas dessa desatenção, né, que o governo federal é o maior responsável. Então, isso nos possibilitou isso. Então, acho que as redes de solidariedade, elas vieram para ficar, agora com muito mais organicidade, e o que nós estamos defendendo é que haja uma maior interação e uma maior integração entre todas essas redes. E isso já vem sendo feito através da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que organizaram uma campanha nacional chamada Vamos Precisar de Todo Mundo. Essa campanha ela quer unir
as redes, né, de solidariedade, as iniciativas de solidariedade que já existem no Brasil, com as pessoas que querem fazer alguma doação e também cadastrar aquelas pessoas que necessitam de auxílio. E isso gera aí uma grande sinergia que pode ajudar muito mais brasileiras e brasileiros, mas também a gente pode também estar dialogando para conscientizar essas pessoas a lutarem por seus direitos, a se emanciparem, a lutarem por uma renda básica universal e que seja permanente, e esse que é o caminho. E aí, nessa campanha, a gente vai colocar as causas da miséria, as causas que a gente da exclusão social, da desigualdade. Vamos colocar a importância de se fazer a taxação das grandes fortunas. Então, existe uma grande possibilidade de dialogar com esse povo que nós estávamos, enquanto esquerda, afastados. Pedro, meu querido, me diga uma coisa. A gente vê que existem muitas campanhas de solidariedade, existem lives, né? E o Herbert está falando aí da campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que tenta organizar esse nível de Brasil. Como a população pode ter certeza de que essas campanhas realmente chegam no ponto? Como é que você vê isso, né, nessas propostas que o Herbert acabou de levantar, Pedro? Olha, a princípio, é necessário que realmente haja uma conscientização da sociedade de que realmente quem está do lado dele sempre foi a esquerda. Ao longo dos anos, houve uma mistificação, uma desgraça que foi colocada na cabeça da sociedade, que, por exemplo, o MST era um grupo de vagabundos que estava para invadir propriedades das pessoas. A gente sabe que não é verdade. Veja bem, por exemplo, o MST nessa campanha agora toda, desculpa, nessa pandemia toda, se tornou talvez o principal elo de ligação da esquerda com a sociedade que estava afastada. O MST, se você pegar desde o início, já doou mais de 150 toneladas de alimentos, mais de 20 mil litros de leite in natura, arroz orgânico. Houve também a questão do leite em pó, álcool em gel, e isso, o meu blog, o Estilo Político, ele tem noticiado com frequência. Por quê? Porque é necessário que se haja uma conscientização da sociedade, e a esquerda está do lado dela, e não é uma cambada de vagabundos que está invadindo o terra. Enquanto isso, o Jornal Nacional, a grande mídia, ficou mostrando um monte de empresários que doaram máscara, doaram alguns equipamentos, que a gente sabe que vai ser só para descontar no imposto de renda, não é uma coisa que vai ser permanente. Não é como nós, da esquerda, temos o costume de estar lá dentro da periferia, não é como a esquerda tem o costume de estar na zona rural, no sertão do Agreste, e por aí vai. A gente sabe que isso não é política da direita entrar em aldeias indígenas, a não ser para mandar evangelizar. Aí o cara chega lá com a Bíblia, um cara com uma tradição dele de 500 anos, aí vão converter para evangélico para ganhar o nível da cesta básica. Essa que é a realidade. E essas igrejas hoje, elas, principalmente a evangélica, ela é um canhão de asneira, perdoe quem acredita nisso, mas não dá no ponto de religião. Mas eu falo no ponto de asneira de falar mal mesmo. Ele chega lá para desmistificar tudo que o PT fez, tudo que a esquerda fez por esse país. E nós temos 520 anos de Brasil, mas parece que os problemas só nasceram de 300 para cá. Parece que não tem aquela lacuna, aquele prejuízo todo. O déficit que ficou, a dívida histórica que o Brasil tem com negros, indígenas, LGBTs, os mais pobres, os mais vulneráveis. Não, isso não se fala. Se fala de 13 anos para cá, como se o PT já tivesse fundado o Brasil. Parece que Álvares Cabral, quando chegou aqui, já chegou com a bandeira do PT. E essa não é a verdade. Então, o que acontece? Essas redes de solidariedade citadas pelo Herbert, ela é essencial, não só pelo campo político, mas porque as pessoas, quem tem fome, tem pressa. A pessoa não pode esperar 3, 4 dias por um prato de comida. E R$600 a gente sabe que não faz nada. Vamos colocar mesmo que seja 1.200 numa casa. Uma pessoa que tem 4 filhos, que está morando num barraco, não tem condição de trabalhar, e muitos desses, como ele disse, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem receber, enquanto a gente descobre que tem 60 mil militares recebendo. É um escândalo. É um tapa na cara da sociedade. Inclusive, o velho da Havan, de ser aprovado, pelo amor de Deus, mais que fosse coisa de hacker,
não tinha como aquele homem ser aprovado. É um desleixo com a sociedade. A mulher do Queiroz, aprovada num esquema desse, quando uma pessoa dessa girou mais de 7 milhões em um esquema de rachadinho. Absurdo, é um despautério que fazem hoje. É necessário realmente que a esquerda faça essas atividades, volte aonde nós sempre tivemos, que é no meio do povo. Bem, inscreva-se no canal VisteTube, participe do programa Zoada Certa, deixe o seu gostei e alertando aqui para vocês que o canal VisteTube apoia toda a campanha de solidariedade dos movimentos sociais em favor das periferias, em favor das populações que mais precisam. Herbert, nessa situação da campanha, a gente tem visto, ultimamente, eu queria levantar um tema mais geral com você, além da nossa solidariedade ao movimento social, nessa campanha de tentar minimamente ajudar a população mais pobre, mas ultimamente não pode deixar de falar isso, tem um movimento mundial de condenação do racismo. Eu digo isso por causa do Floyd lá nos Estados Unidos, mas também devido aqui no Brasil vários casos de violência policial, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, quanto aqui no Nordeste, em Fortaleza, aqui de forma dramática, né? Como é que você vê essa questão do racismo ganhando uma dimensão mundial? Até os times de futebol, né, na Inglaterra, utilizando a live, né, Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, né? Como é que você vê esse movimento? Quer dizer, não é uma solidariedade só do ponto de vista material, só do ponto de vista de doar uma cesta básica, mas também do ponto de vista de ser solidário com o outro, né? De humanidade. Como é que você percebe essa situação que hoje o mundo inteiro está vivendo de combate, de crítica ao racismo e o racismo aparecendo cada vez mais? Bem, Joatan, o movimento Vidas Negras Importam, né, que foi desencadeado a partir, infelizmente, da morte de George Floyd, né, nos Estados Unidos, mas que serviu para unificar a luta do negro e dar visibilidade a essa luta que não é de hoje, né? O racismo ele se tornou, nesse ponto, o ponto mais frágil da contradição capitalista, né? Que é um sistema excludente, é um sistema de apartação da sociedade. Então, você tem aquelas sociedades mais desiguais do ponto de vista racial, os Estados Unidos é um, né? No Brasil, embora nós temos maioria negra, nós somos os que mais violentados, principalmente pela polícia, pela violência policial, mas não só isso, né? Nós sofremos a violência econômica, a violência do desemprego, a discriminação, né? Porque a gente não pode estar em qualquer lugar. Então, a gente vê isso, que não é só aqui no país, nós temos também isso em outros países do mundo, e que realmente aproveitaram esse momento, né? Que também já estavam há muito tempo se manifestar contra esse sistema e aproveitou essa bandeira de Vidas Negras Importam para como explodir a panela de pressão, né? Para que ela pudesse colocar a nu, né, toda a crueldade e a desumanidade desse sistema. Isso é que está bem claro, né? A gente tem que colocar isso. Está na pauta do dia, a gente não pode deixar esquecer isso, esmorecer. Aqui no Brasil, eu acredito que a luta antirracista, a luta pela emancipação do negro e da negra, ele vai ganhar cada vez mais espaço e vai ganhar cada vez mais organicidade. É preciso a gente aproveitar isso. O que a gente não pode é também achar que isso é uma coisa exclusiva dos negros, né? Não é exclusiva dos negros, é de toda a sociedade. Se a gente quer uma sociedade mais humana, mais justa e mais igualitária, né, todos somos irmãos, todos somos seres humanos, então a gente tem que defender isso. Agora, temos que entender que
isso não está também apartado da questão social e econômica, principalmente econômica. Nós vivemos num sistema que reproduz isso. Né? Você olha assim, a violência policial. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, né, de um vereador que é bombeiro, né, e ele dizendo que não existia racismo estrutural na sociedade, existia mau comportamento de um ou outro, né, como se a instituição não preparasse as pessoas para isso. Né? Aí ele vai dizer, não, a gente tem curso lá de direitos humanos, a gente procura, só que não basta você dar um curso para essas pessoas. O sistema impõe a segregação, o sistema impõe que você olhe a negra e o negro de forma diferenciada. São sempre os marginalizados. Não é à toa que a gente tem o maior número, né, de negras e negros na prisão. Não é à toa que os desempregados também são negras e negras. Então, você está isso de uma forma que está entranhado na sociedade. Ou a gente encara isso de frente, e aí é fundamental a política de cotas, é fundamental termos negros no parlamento, é fundamental termos negros no judiciário, mas não só por conta da questão da pele, né? Porque não é uma questão só isso, você precisa ter uma consciência, né, de que ser negro é ser também um fator de libertação, que negro tem que ter oportunidade nessa vida. Negras e negros precisam ser tratados de forma igual e precisam estar no mesmo patamar. Então, é esse que é a grande questão. As pessoas, às vezes, ficam querendo escamotear, né, dizendo que no país essas coisas são pontuais, né, a maioria não é isso, a instituição não. A instituição é racista, o governo é racista, e não é só isso, eles são também eugenistas. Né? Existe uma ação deliberada de exterminar negros e negros no país. Herbert, me permita, Pedro, insistir aqui na pergunta com o Herbert. O PT ficou no governo federal 12 anos, sem contar os 2 anos que a Dilma não conseguiu administrar adequadamente. Mas foram 2 governos do presidente Lula e um governo da Dilma completo, ficando na metade. A questão é, durante 12 a 14 anos, o PT investiu em direitos humanos, o PT investiu em apoio às minorias, numa rede de proteção social, e mesmo assim, depois que o governo do PT passa, ou durante, né, o governo do PT, mas na saída dele, desenvolve-se um pensamento de crítica aos direitos humanos, considerando direitos humanos como um privilégio de alguns, de uma minoria, de uns poucos. Por que você acha que a política pública adotada pelo PT não conseguiu desfazer essa situação limitada sobre os direitos humanos, essa não compreensão de um direito universal, liberal, básico, que é os direitos humanos? Onde é que você encontra essa contradição? O que justificaria hoje ter uma campanha, já há alguns anos, de combate aos direitos humanos de forma assim tão assintosa, a ponto de se eleger a bancada da bala, né? A ponto de se incentivar os programas policiais, a ponto de marginalizar cada vez mais a população? Onde é que você encontra, como sociologicamente, onde é que a gente poderia encontrar o germe dessa contradição aí, para explicar isso? Jotan, como você disse bem, os governos Lula e Dilma, eles primaram e tiveram êxito em determinado momento em várias ações afirmativas, né, e da primazia dos direitos humanos. Mas não foi de uma hora para outra, com o fim do governo, que isso tudo desmoronou. Do ponto de vista sociológico, a gente pode ver o seguinte: nós somos uma sociedade que tivemos 300 anos de escravidão. Né? Então, nós temos estruturalmente, né, uma raiz escravista, né, com pensamento escravista, com ideologia escravista que perpassa até hoje. Né? A nossa Constituição de 88 não resolveu isso.
A nossa Constituição, embora seja hoje muito importante, fundamental, quando ela surgiu, foi feita, ela, para nós, do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos críticas com relação a vários textos da Constituição, que poderia ser mais avançada, mas hoje ela é crucial para a democracia, por exemplo. No entanto, esses direitos sociais, eles estão na Carta Magna, mas tudo pendente de regulamentação. E aí, nós precisávamos ter correlação de força favorável para fazer implantar essa nova ideia que a Constituição de 88, né, como o Ulisses chamava, a Constituição Cidadã, ele pudesse florescer e vingar. Então, você não constrói isso de uma geração apenas, 2 gerações. É um processo que você tem que fazer de formação, de educação, porque o sistema, ele é um sistema, como eu disse, é um sistema excludente, de violação de direitos humanos permanente. Então, aos poucos, né, como o governo Lula e o governo Dilma, eles também, necessariamente, eles tinham que ser um governo de coalizão, porque senão não conseguiria governar. Isso implica o quê? Isso implica numa conciliação de classes. Implica que a gente tinha que deitar com o nosso inimigo. Enquanto nós estávamos deitados com o inimigo, ele estava, né, conspirando contra nós. Então, você via, né, sempre, né, nos estertores, aí, debaixo dos panos, você via as violações de direitos humanos. E a ideia ela ia se proliferando. Né? Quantas vezes nós já ouvimos que os direitos humanos era para defender bandido? Que uma das legislações que nós fizemos mais avançadas, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não foi feita para defender delinquente, o menor. E aí o pessoal começou a desenvolver a ideia da menoridade penal, porque o ECA ele só beneficiava os menores infratores. Então, esse sentimento que nós temos da nossa sociedade, ela existe. A gente precisa atacar brutalmente isso. E não vai ser um governo de conciliação que vai resolver isso. Então, a gente conciliou demais enquanto estava no governo, abrimos muitos espaços para, em nome de tentar conseguir, de construir um estado de bem-estar social, ao mesmo tempo a gente foi fazendo concessões para que chegasse onde chegamos hoje. Beleza. Meu amigo, inscreva-se no canal VisteTube, no programa Zoada Certa, dê lá o seu joinha, fortaleça a mídia alternativa. Pedro, meu querido, me diga uma coisa. Nesse momento que a gente observa, a gente escutou intelectuais afirmarem que a luta de classes acabou. Ou seja, as classes sociais, conciliação, democracia, não tem mais classes sociais, os conflitos foram minorados. Ou seja, na sua opinião, essa luta de classe, como é que você percebe hoje? As classes não estão mais em luta? É outro processo? Ou com o bolsonarismo a gente voltou ao cerramento da luta de classe? Qual a sua opinião sobre o atual momento político, social do país? Olha, a luta de classe no Brasil, ela vai demorar, vai perdurar muito tempo. Porque a verdade é que nós temos hoje aquela história do eu contra eles, ou todos contra nós, que o bolsonarismo gosta muito de implementar, mas a verdade é que ele continua, ele tem um alvo predileto, ele exclui da sociedade setores importantes, como os LGBT, negros, indígenas, que são partes importantes da sociedade. Esse povo, ele não está ali reprimido, ele não deixou de existir. Talvez nesse momento haja, talvez um pouco mais de receio de ir às lutas, não só pela pandemia, mas também pela questão abordada pelo Herbert da violência policial. A gente vê aos poucos que os estados estão sendo tomados por milícias e não só por facções. A gente vê que as polícias dos estaduais hoje, elas enfrentam uma violência no ponto certo, elas sabem onde vai. Ou por acaso você já viu alguma operação policial com bala correndo no Leblon, Copacabana?
Não, você vai ver ali no Morro do Alemão, no Morro da Rocinha, por quê? Porque a intenção deles é exterminar realmente colocar, não vou nem dizer exterminar, é colocar negro contra negro. Um negro que é ordenado pelo Estado para matar e outro que está ali tentando sobreviver. E aí ele é acertado por uma bala e diz, não, é um traficante. Aí vem a grande mídia, que criou a turma da bala, por meio de desinformação, como ele mesmo falou aí, o Ebert mesmo falou, que estão atacando o ECA, os direitos humanos, dizendo que nós temos hoje o quê? É para defender vagabundo. Isso não é verdade. O ECA não é para isso. Para quem conhece, sabe muito bem que foi a máquina da grande mídia que criou essa mentalidade na cabeça das pessoas. Aí é atribuído a violência policial, rede de fake news, avanço de facções na sociedade, criou-se uma história de que o PT não combateu a criminalidade. E isso afasta um pouco essa questão da alcançado, junto com aquele discurso mentiroso da meritocracia, aos poucos tem feito as pessoas imaginar o quê? Não, eu posso ser de outra classe. Não existe luta de classe, todo mundo tem a mesma oportunidade. Mas não é verdade. Você pegar, por exemplo, hoje, como o negro hoje chegou a maioria nas universidades e os alunos cotistas são a maioria? Porque se criou as cotas. É uma tentativa que a gente tentar pagar uma dívida de 388 anos de escravidão. A gente tem no Brasil hoje toda essa luta de classe criada sobre o combate ao racismo, sobre o combate à homofobia, que é criado sempre uma rede de fake news. Veja só, o que é que o bolsonarismo fez em cima? Criou a ideia de que não existe, que o Brasil é Na verdade, não é o bolsonarismo que criou, na verdade já existia. Aquela ideia de que somos uma mistura de raças. Isso é uma baboseira para dizer que negro é igual a branco. Isso é uma baboseira para dizer que negro tem a mesma oportunidade de branco no país. E a gente sabe que não. Além disso, ainda foi criado 1.001 outras baboseiras e chega a ser um escrutínio. Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com as reformas da Previdência, reforma reforma trabalhista, quem é que vai ser o mais castigado? Os mais pobres, os negros, os índios. Então, a gente vê que na verdade, a luta de classe no Brasil talvez esteja só começando. Não vou dizer que está longe de acabar, porque vai haver ainda. Eu acredito que a sociedade, um momento, vai haver resistência contra esse retrocesso. Não é possível continuar aceitando um governo genocida, exterminando a sociedade, mais de 50 mil mortos por uma pandemia. Se você pegar a maioria, pobres de novo. Não é os ricos. Os ricos trouxeram a doença, mas contaminaram os pobres. Quem morre é pobre. Beleza, Pedro. Herbert, nós vimos um movimento aí, 70%, 30%, ou seja, estamos juntos, né? E o Lula vai lá e diz que estamos juntos, mas qual é a pauta dos trabalhadores? Questionam o estamos juntos. Nós estamos quase terminando esse bloco, mas eu queria ouvir do Herbert como é que ele se posiciona com relação a essa questão de defender a democracia, mas, ao mesmo tempo, por linha própria, sem se aliar com setores da burguesia ou dos liberais. Por exemplo, tem gente de esquerda dizendo que nós somos aliados da Globo, ou que a Globo é nossa aliada. Qual a sua opinião sobre isso? E outro aspecto, é possível, o que explica 30% da população está apoiando Bolsonaro com 2 anos de governo dele, de desgoverno dele. Então, primeiro, é a relação com os liberais nessa questão de combater o fascismo, o bolsonarismo, e o que justificaria o Bolsonaro ainda ter um apoio de quase 30% da população. Bem, é a nossa realidade, né? Só que se você for destrinchar os números, você não vai ver ali que sejam todos os 30%. A gente, os que inicialmente apoiaram o Bolsonaro, né, deram a vitória e estão ali encastelados dentro desses 30%, né, alguns se arrependeram, mas o Bolsonaro soube se aproveitar, olha só a contradição. Ele foi contra o auxílio emergencial, né, queria dar um auxílio emergencial de R$200,
e foi obrigado pelos partidos de oposição, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, a conceder um auxílio emergencial de R$ 600. Ele dificulta o tempo todo o pagamento desses R$ 600. Mas nós, da esquerda, mais uma vez, não soubemos nos comunicar com o povo. E uma parcela achou que isso era uma bondade do Bolsonaro. Então, tu vê que é muito difícil isso. Então, não dá para poder ver. Agora, uma coisa é fato, né? Parcela da direita, ela já viu que não é possível domesticar o Bolsonaro e não vai ter espaço. E aí você coloca ali o pessoal que apoia o Dória, que apoia, né? Que é o que está aí ligado ao Moro, essas coisas todas, que acham que eles são o nome que irá suceder o Bolsonaro e mais confiável para o mercado e para o sistema. Então, esse pessoal, eles justamente eles querem atrair a esquerda para uma luta unitária. Só que, no final, quando o Lula fala que não tem pauta ali, não tem os interesses dos trabalhadores nessa proposta, isso é verdade. Por isso que ele recusou a assinar. E é muito engraçado. Criticaram o Partido dos Trabalhadores por, desses anos todos, ter feito aliança. E quando a gente não quer se aliar a eles, nos criticam porque a gente não está querendo fazer aliança. Então, poxa, mostra que tem uma coisa errada aí. Agora, não prosperou, né? Quando o Lula não assina, gente, você vê que esses documentos, esses manifestos não prosperaram. Cadê eles? Onde que eles estão? Como é que eles se organizaram em pauta? Não, porque sem o PT, você não consegue fazer uma oposição feroz, firme contra o Bolsonaro. Então, o Partido dos Trabalhadores é o que tem legitimidade e capilaridade para poder fazer esse enfrentamento. Então, precisam prestar bem atenção. O que o Lula preconiza é que a gente deva fazer uma frente, mas uma frente em que a pauta dos trabalhadores esteja colocada, né? E aí a gente vai poder avançar. Mas nunca nós agora nos aliarmos, né, com quem depois vai virar as costas para nós e vai dar um chute no nosso traseiro. Beleza. Nós estamos chegando aqui ao final do programa Zoada Certa, no canal VISTube. Se inscreva, dê seu joinha, fortaleça a mídia alternativa. E para encerrar esse bloco, eu gostaria que o nosso amigo Pedro Oliveira também comentasse essa questão do Lula não assinar o documento Estamos Juntos e com relação ao bolsonarismo. Qual a saída para a esquerda ou para o país nesse momento? E aí eu aproveito para o Pedro se despedir e depois passo a palavra para que o mestre Herbert Lima também possa dizer seu tempo aí. Então, é o que eu disse da última vez. Não tinha mesmo que assinar. Não tem pauta para os trabalhadores. É aquela questão do pessoal que fica em cima do muro sempre. Você vai assinar a pauta com quem vai te dar um tiro nas costas depois? É aquela pergunta. Onde é que estava o Ciro Gomes? Onde é que estava o Fernando Henrique Cardoso nesses últimos anos? Um foi para Paris tomar uma bela taça de champanhe na Champs-Élysées em frente à Torre Eiffel, e o outro simplesmente anulou o voto. Aí a culpa é do Lula, do bolsonarismo? Não, é evidente que não. O Lula foi arrancado da eleição por decisões arbitrárias, e em nenhum momento, nenhum desses que dizem ser os 70% saíram em defesa da candidatura de Lula. Por quê? Porque tinha um rabo preso e medo de perder para o PT. Então não tem por que realmente agora o Lula sair assinando nada com esse povo. E, segundo ponto, o bolsonarismo já entrou em decadência. Esses 30%, na verdade, não é mais 12% ou 15%. Existe ainda um bando de alienado, que eu costumo chamar de bolsoloides, que vão continuar defendendo tudo que ele fizer. Mas a parte que não votou nele já está arrependida e já, pelo amor de Deus, deve estar procurando opção. Bem, gente, queria agradecer essa oportunidade. Foi um prazer realmente estar com vocês. E, Herbert, foi um prazer falar com você, viu? Muita visão de política sua, viu? Mestre Herbert, a palavra com você agora, meu querido. Eu agradeço aí, né, o Joatão, o Pedro, a todos que estão aí na produção desse programa.
A gente precisa de espaços como estes, é fundamental. Você está fazendo um grande trabalho. Precisamos da diversidade, de colocar nossas ideias, precisamos de espaço para poder discutir e contribuir também para a elevação das consciências, né? A gente precisa disso. Há muito tempo que faltou ao nosso partido e faltou às esquerdas em geral um espaço de debate que a gente não fazia mais. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui, colocar a minha opinião. Agradeço e espero ser convidado para outros debates aí, outros momentos que a gente possa estar construindo juntos. Nós do programa Hora Certa agradecemos aqui a participação maravilhosa do pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, Herbert Lima, e do convidado Pedro Oliveira. É sempre um prazer estar com gente inteligente num debate democrático, né, e popular. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.